Hoje, o assunto principal de quem é contra arbítrio, de quem é contra ilegalidade, é a anistia. O PT, segundo uma matéria do Poder 360, fez um mapeamento para ver até onde a oposição conseguia alcançar votos e pauta para anistia. Assustou o PT. E o PT precisou usar, seus aliados, inclusive o Supremo Tribunal Federal, numa matéria assustadora, dizendo que o Alexandre de Moraes tem uma arma contra a oposição. Preocupante. Por outro lado, tem um caso de um sobrinho do Bolsonaro que precisou se exilar na Argentina. Segundo a matéria do Estado de Minas, o conhecido como Léo Índio, que é sobrinho do Bolsonaro, precisou se exilar na Argentina por causa das ações do 8 de janeiro. Vários juristas estão fazendo crítica e um governador se manifesta contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Se ainda der tempo nesse editorial, eu quero discutir com vocês também a fala do Lula, que cutucou o Trump com a vara curta, falando que se a OMS não atuar, vai partir para cima do Trump com tudo. E, por fim, matéria da Globo News dizendo que já tem uma rota de fuga preparada do Bolsonaro. Tudo isso é pauta do nosso editorial. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Não esquece de se inscrever no canal e que o nosso dia seja muito abençoado. Lembrando a você, a nossa meta é chegar a 1.800.000 seguidores, e se você não conhece ainda a nossa biblioteca digital, eu recomendo que você entre aí no link que está na descrição, conheça os livros, e eu recomendo para vocês O Segredo dos Ricos no Investimento. Para você que quer aprender a investir, esse livro está muito bom. Bora lá? Vamos começar de matéria? Vem comigo. O Lindenberg Farias afirmou nessa quarta-feira que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está mapeando possíveis votos favoráveis ao projeto de lei da anistia. E aí, apesar da mídia estar tentando dizer que o Bolsonaro é um mentiroso, que ele não conseguiu apoio, que o Kassab não vai apoiar o Bolsonaro. Pois é, o próprio Lindenberg Farias falou que está muito preocupado. Matéria do Poder 360. PT mapeia votos ao PL da anistia e vê avanços com preocupação. Líder do partido, o Lindenberg Farias, deu uma declaração na Câmara. Mota quer reunir deputados na próxima semana para discutir o texto. O Hugo Mota já anunciou que vai discutir o texto. Olha só, o PT ele precisa barrar essa pauta antes dela entrar em votação para que o Lula possa atuar vetando, ou que entre em um maior desgaste com o Congresso Nacional. O que a gente entende até agora? É o seguinte, já passou a morte do Clezão, não teve uma sensibilidade tão grande quanto agora a determinação da prisão da Débora. Eu tô vendo gente que eu sigo, amigos meus que são de esquerdas, eu tenho alguns amigos deputados de esquerda que estão preocupados. Alguns de centro já disseram que vão votar a favor da anistia se ela apresentar, ou seja, vai ter gente até que é mais um centro-esquerda que vai votar a favor da anistia. O PT está perdendo essa batalha. Está perdendo, está levando. Eu tenho alguns amigos do Solidariedade, por exemplo, que já me disseram que não votariam, se esse projeto fosse aprovado, que não votariam contra a lei da anistia, que acham injustiça. A Débora, por exemplo, está presa. Outro caso aqui que a gente pode citar, olha só, o Léo Índio aqui, que não comove tanto quanto o caso da Débora, mas o réu pelo 8 de janeiro, o Léo Índio, que é sobrinho do Bolsonaro, fugiu para a Argentina. Ele deixou o Brasil já tem 22 dias para buscar asilo político no governo de Javier Milei, que é aliado do Bolsonaro. Assim, a vida deles está complicada, porque já tem uma determinação do governo argentino com uma ordem contra eles. Ele é réu no STF porque ele participou dos atos do 8 de janeiro. E o Léo Índio é sobrinho do Bolsonaro, conhecido como Léo Índio, acho que já foi até candidato a deputado. Ele foi eleito suplente de vereador, em Cascavel, no Paraná, em 2024. Ele deixou o Brasil há 22 dias e pediu asilo por perseguição política. O requerimento está sob análise do governo, Então o governo pode dar essa análise. Segundo dados da Comissão para Refugiados do governo da Argentina, 81 brasileiros têm pedido de refúgio
no país. E aí, não se falou mais, mas teve uma ordem de uma juíza argentina determinando a prisão de algumas pessoas que estavam lá, vocês lembram? Alguns acabaram sendo presos, mas depois não teve mais matéria nesse sentido. Agora, como o assunto é anistia, e para assustar ainda mais, teve uma matéria que foi divulgada no jornal Metrópolis que deixou todo mundo literalmente assustado. Olha isso. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em qualquer democracia do mundo, essa matéria não se encaixa. Somente países autoritários são capazes de ter uma matéria como essa dentro da normalidade. Segundo essa matéria do Metrópolis, que é do Igor Gadelha, e eu estou citando o crédito e a fonte aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, resgatou, né, somente para que o Kassab não apoie os projetos de anistia de 8 de janeiro. No dia 19 já desse mês, ele ordenou uma revisão, né, uma investigação contra o Kassab por corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro oriunda lá da Lava Jato. Porque o Kassab, como ele não tinha carga, ela saiu da mão das cortes superiores e desceu para a instância inferior, né, para o TSE. E aí agora, o Alexandre de Moraes determinou que isso volte para a mão dele, que se o Kassab votar contrário ao PL da anistia ou der apoio, né, votar a favor ou der apoio ao PL da anistia, o processo vai voltar. Agora você entende o porquê o Supremo Tribunal Federal mudou o seu posicionamento para passar a entender que há, a partir de então, o foro, né, por prerrogativa de função, mesmo para aqueles que não estão mais no exercício do cargo. E aí eu fico assustado, né? O Caiado falou que tá tudo normal, dentro da maior normalidade, né? Agora, né? Olha só como que o Igor Gadelha descreveu isso aqui, abre aspas. Agora, anos depois, Moraes mandou a investigação contra Kassab voltar novamente para suas mãos no STF. A decisão tem por base a recente mudança de entendimento da Corte sobre a prerrogativa do foro. Pelo novo entendimento do Supremo, o foro privilegiado segue valendo mesmo após a autoridade deixar o cargo ou mandato em casos que envolvam crimes cometidos durante o exercício do mandato. Ou seja, a grande questão é que agora todos os políticos ficarão eternamente na mão do Supremo Tribunal Federal. A Marina Helena, do Novo, ela escreveu o seguinte: um país onde o parlamento é coagido por outros poderes não pode ser uma democracia. Um regime que não é uma democracia não pode estar defendendo a democracia. É tão simples quanto isso. O que falta mais para as pessoas acordarem? Prender a mãe delas? E aí ela cita a nova arma do Moraes. Ou seja, chega a um nível, né, um tanto quanto assustador do que se tornou o Brasil. A Bárbara do Te Atualizei, ela foi sensata aqui. Eu vou colocar o vídeo dela, para quem não conhece, Bárbara Te Atualizei Oficial, que é o perfil, né? E aí ela fala, olha, aqui não entra mais no caso. Mas o recado para o Kassab é simples. Se ele quer o voto dos bolsonaristas, agora não é hora de escolher aliados. Se ele quer apoio, se ele pretende o apoio do Bolsonaro e dos bolsonaristas, tem que apoiar a anistia. Ei, Kassab, tudo bem? Aqui, deixa eu trocar uma ideia com você, rapidão. Rolou um papo que você estava querendo ser, sei lá, vice-governador do Tarcísio, ou quem sabe, na ausência do Tarcísio, até candidato a governador de São Paulo. Portanto, o que eu vou falar aqui não é porque eu acho que você é uma pessoa muito boa, muito caridosa, é porque eu acho que você é uma pessoa com interesses políticos. E sabendo que política é entrega de um lado para ganhar do outro, começou o burburinho que o senhor poderia, sabe, apoiar a anistia. Seria o seu aceno ao Bolsonaro e ao bolsonarismo para poder, quem sabe, ter uma oportunidade entre os eleitores do presidente. E do Tarcísio. E eu entendo isso. Se for para passar a anistia, cara, nesse momento não estamos escolhendo aliados. A Débora está presa há 2 anos. Tem um senhor de 69 anos, condenado a 14 anos de prisão com câncer avançado, que teve sua prisão domiciliar negada pelo Alexandre. Aqui a gente está falando de vidas de pessoas, então não vamos falar de política.
O problema é que a Suprema Corte não quer que a anistia passe. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe. E o senhor Kassab é o presidente de um dos maiores partidos do Brasil, o PSD. Então, se o senhor determinar que os parlamentares vão comprar a anistia, ela vai acontecer. E aí o jornal nos conta aquilo que nenhuma democracia no mundo poderia publicar. Mas isso aqui é Brazuela, né? A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, ministro Alexandre de Moraes mandou a investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Em 2019, o próprio Alexandre de Moraes remeteu esse processo do Kassab para a primeira instância. Porém, agora, nesse momento, oh meu Deus, traz o processo de volta para mim. E o jornal estampa claramente como sendo um meio de pressão para impedir que o Kassab possa determinar o voto pró-anistia. Uma atuação política vedada pela Constituição por um ministro da Suprema Corte. Mas em Brazuela, ninguém liga. Mas Kassab, sabe o que é que você tem? 15 senadores. A maior bancada no Senado. Se o senhor não tiver gostado dessa, eu posso dizer ameaça sem ser presa? Melhor não, né? Melhor não. Você pode pegar os seus senadores, somar com os outros senadores que já assinaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e botar esse negócio para andar. Em vez de sentir a pressão, o senhor pode botar a pressão. É uma escolha. Ou você ataca, ou você é atacado. Espero que eu possa ter te ajudado a refletir. Pois é, nem foi eu que falei, tá? Mas é simples assim. O Kassab, hoje, se o Kassab fala apoia o impeachment, ele põe pressão total no Supremo Tribunal Federal. O que se sabe agora é que o Kassab entrou na mira do canhão chamado Alexandre de Moraes. Se ele vai só se defender, se ele vai recuar ou se ele vai contra-atacar, depende única e exclusivamente do próprio Kassab, tá certo? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais. E os processos contra o Bolsonaro e contra a Débora? O Hélio Beltrão, ele fez uma análise que ele disse que o ministro Luiz Fux vai ser uma pedra no sapato da unanimidade que o ministro Alexandre de Moraes procurava. O Fux indicou que quer rever a pena, inclusive, da Débora. Olha aqui o que o Beltrão falou. Totalmente infundado não, mas certamente é um processo político. E é também um processo que já nasce com uma tendência a ser revisto no futuro, como a gente falou ontem aqui. Os padrões de prova para aceitação da denúncia são baixos mesmo, é assim mesmo. Mas agora, com a ação penal, como estava sendo falado agora, a acusação vai precisar produzir mais provas, sustentar melhor. Não basta, Leandro, a profusão de provas. Uma condenação, ela nunca se dá meramente por uma preponderância de provas, tipo um 51% de certeza de que é culpado e 49% de dúvida de que não cometeu o crime. É preciso eliminar as outras hipóteses alternativas, não criminosas, para que haja justiça. Vamos falar, por exemplo, sobre a suposta ligação do Bolsonaro com a quebradeira, né? A alegada tentativa do golpe de 8 de janeiro. Não basta alegar que tem indícios de que o Bolsonaro mandou aquelas pessoas invadirem a Praça dos Três Poderes. Se o Bolsonaro já estava fora do Brasil, estava sem mandato, estava sem acesso aos militares, a hipótese principal é de que ele não tem como comandar isso. Essa hipótese está viva. Então, na dúvida, tem o famoso pró-réu. Mas eu queria falar um segundo sobre alguns pontos que eu observei hoje. Nenhuma surpresa no resultado, né? Todo mundo já sabia. Eu destaco o ministro Fux, que deixou claro que ele não concorda com boa parte daquilo. Ele já está adiantando um pouco que ele vai ser um crítico lá para frente. Ele, por exemplo, ele criticou a pena, e aí ele mudou de assunto para mostrar como ele vai agir no futuro. Ele mudou totalmente de assunto e falou lá das condenações do 8/1. Ele criticou a pena que foi dada pelo Moraes à cabeleireira Débora, falou que pediu vistas para mexer naquela dosimetria da pena, esses tais 14 anos, e depois pareceu constrangido quando ele acompanhou o voto do relator. Eu acho que ele pode vir, sim, a ser uma voz dissonante no julgamento. E o ministro Dino, ele adiantou que o Instituto do Concurso de Pessoas vai ser usado para tentar ligar o Bolsonaro ao 8/1, que, a meu ver, não cola. O que é esse concurso de pessoas? É uma divisão de trabalho dentro de uma organização criminosa. Ou seja,
quem faz o que para realizar o crime, né? Mas ainda não foi apresentada prova. Não tem nem mesmo uma evidência razoável, né, que ligue o Bolsonaro, na qualidade de um mandante daquilo, a esses manifestantes que invadiram a Praça dos Três Poderes, né? A hipótese da acusação, Leandro, é que o golpe, né, entre aspas, a alegação de golpe, teria sido planejado no governo Bolsonaro, mas efetivado e concluído no governo Lula, naquele 8 de janeiro. Né? No dia em que, segundo essa tese da acusação, aí seria uma GLO decretada pelo Lula, no dia 8/1, para afastar a baderna. Aí, em seguida, as Forças Armadas iriam às praças dos Três Poderes para retomar os prédios, e aí, supostamente, os manifestantes convenceriam as Forças Armadas a então se virarem contra o governo Lula, que já estava empossado. Então, é uma completa piada essa versão. E o Agora é que entra num ponto interessante. O ministro Dino, para tentar justificar as penas de associação criminosa armada, ele disse ter certeza que os militares de folga, que, aposentados ou não, que estavam ali naquela manifestação, estavam armados, porque só militar só anda armado. É uma outra broma isso, porque, primeiro, não tem base fática. O ministro está pressupondo uma coisa. E dois, se havia naquela multidão alguns militares armados, isso não prova associação entre essas pessoas. Aliás, não teve tiro nenhum disparado por manifestantes que eu saiba. Né? O ministro Alexandre, só para completar, Leandro, quis dar uma lacradinha quando ele deu a entender que o governo Trump elogiou as urnas brasileiras, que é uma mentira, fake news. Você escolhe se é mentira ou fake news, porque o governo Trump elogiou o sistema de biometria usado nas nossas eleições, que é bem diferente. Aí o ministro Moraes disse em seguida que não existe nada mais confiável que as urnas eletrônicas, mas existe sim urnas eletrônicas com recibo impresso. Pelo menos, agora nessa nova fase de ação penal, a gente vai ouvir as testemunhas, vai ver os documentos em detalhes, vai ouvir a defesa, vai ser bem mais fácil separar o que é fato e o que é boato. Eu não disse. Pois é, a gente sabe muito bem que vai ter muito o que falar ainda, né, desses processos do Bolsonaro. E aí é interessante que o Caiado deveria aprender com o governador no Mato Grosso, que foi muito claro, né, sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Já não é mais uma questão de Bolsonaro ou não Bolsonaro, é questão de moral, né? É uma questão de entender que há arbítrios acontecendo e abusos acontecendo. Escuta só. Todo brasileiro ele tem um direito de ter, né, se acusado de alguma coisa, de ter um julgamento justo e imparcial. Preocupa a mim, preocupa muitos brasileiros quando vê como as coisas estão sendo conduzidas lá no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento está sendo feito por pessoas que fizeram um inquérito, que estão, né, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é o juiz. Então, algo muito estranho, né, e me deixa muito preocupado. Acho que todo brasileiro que for acusado, ele merece o direito de uma defesa e ser julgado por um tribunal isento. Me parece que existe muita dúvida se isso está acontecendo lá em Brasília. Todo Brasil... Pois é, fica claro, né? Existe muita dúvida se está acontecendo isso em Brasília, ou melhor, já não tem nem muita dúvida mais. Vamos lá, a gente precisa falar disso aqui. Globo News também. A Sadi, né? Andréa Sadi. Investigadores avaliam rotas de fuga para Bolsonaro caso prisão seja decretada. Argentina e Estados Unidos seriam opções. Então, o que essa matéria traz aqui é que investigadores da Polícia Federal traçam roteiros de possível fuga do Bolsonaro para barrar, né, qualquer hipótese disso acontecer. Ou seja, todo o cerco vai estar fechado para caso o Bolsonaro sequer pense em entrar numa embaixada dos Estados Unidos. Ele não será permitido para que ele não possa, né, pedir asilo político. Ou seja, o que se tem aqui é que todos os investigadores vão começar a monitorar e seguir os passos do Bolsonaro daqui em diante para que não haja o menor risco de fuga. O que para mim é um disparate, até porque o Bolsonaro já mostrou muito bem, né, que não é essa a ideia dele de fuga, né? Senão, não teria nem regressado ao Brasil. Vamos lá. O Lula resolveu falar grosso com o Trump, né? Depois que o Itamaraty fez uma cartinha pedindo a Trump o diálogo, vamos conversar, o Lula foi para o Japão, resolveu falar grosso lá no Japão, colocando a OMS como se fosse aí um escudo de proteção contra o governo Lula.
se ferrou bonito, né? Se lascou, porque literalmente, né, a OMS não vai e não pode fazer nada. O Brasil vai taxar americanos se a OMC não der resultado, diz o Lula. O presidente Lula, em entrevista coletiva no final da visita de Estado ao Japão, em Tóquio, afirmou que duas decisões a fazer. Em resposta à taxação do aço brasileiro em 25% ao presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, uma é recorrer à Organização Mundial do Comércio. E nós vamos recorrer, disse. E a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Deixa eu te contar um lance da lei da reciprocidade. Tem hora que você tem que saber o seu tamanho, né? Chega um valentão, um grandão, um monstrão e te dá um empurrão. Você tá numa fila, chega um valentão, um bombado, faixa preta e te dá um empurrão. Você vai olhar pra cara dele e fala, quer saber? Eu vou lá e vou meter um empurrão nesse cara também. Vou tacar um empurrão nesse otário aí. Vai e faz. Você vai ver se você tá do tamanho da reciprocidade. Pois é, o Brasil, né, aqui vai dar uma de João doido ao tentar empurrar o valentão americano. Vai se lascar, mas pro Lula tá tudo bem, tá tudo bonito, afinal, ele não tem que se preocupar, né, com o preço das coisas que ele paga, afinal ele tem cartão corporativo, é só imprimir dinheiro e a gente paga, o otário do brasileiro é que paga. E aí, a administração Trump já deu até resposta. Segundo a matéria do Ivan Kleber aqui, a administração Trump simplesmente falou o seguinte, quer saber, OMS, vai dar pitaco aqui? Dane-se você, eu vou suspender as contribuições financeiras dos Estados Unidos para a Organização Mundial do Comércio, para a OMC. Deixa o Lula recorrer, mas vai recorrer para ele sem dinheiro. O que já é uma sinalização do Trump até em relação à OEA, né? Lembra do relatório da OEA? É até uma sinalização do Trump em relação a tudo isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa matéria. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho a gente tá voltando com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.